nós possamos nessa noite, Senhor, sentir a Tua presença nessa casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos trazer uma palavra aqui, irmãos. Está em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1º, 2º e 3º. Se a igreja quiser me acompanhar. Naamã é curado da lepra. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Amém? Amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nem pode sentar-nos. Glória a Deus. Antes de começar essa leitura, eu queria falar um acontecimento para que vocês refletissem também sobre a fé. A nossa igreja já conhece, eu sempre falo essa história. Eu fiz um pedido ao Senhor, porque Ele me resgatou desse mundo. Da forma que eu vivia lá fora, era um mundo sem Deus, um mundo que a gente praticava coisas ilícitas com Deus, e também não conhecemos a palavra naquele período. Tudo para nós era o que o mundo oferecia. E nós achávamos que com aquilo nós poderíamos ter poder, nós poderíamos ter várias oportunidades aí fora. Então eu perguntei a Deus: Deus, com quase 60 anos de idade, o Senhor me trouxe para conhecer a palavra. Até aí eu não conhecia. Larguei todos os vícios, toda aquela vida, para poder servir ao Senhor. Hoje eu sirvo ao Senhor com alegria, mas questionei o que é ser crente, como eu era, como eu sou agora. Porque todos os dias eu peço para Ele me tornar uma pessoa melhor do que eu era. E eu fiz essa pergunta ao Senhor: como eu estou hoje? O que é ser crente? Mas eu não consegui ouvir do Senhor em várias orações. Um certo dia, eu acordei pela manhã, num sábado, e eu fui ao banco. Entrou uma pessoa nova, com tatuagem, tudo, e eu falei bom dia. Aquela pessoa não me respondeu. Pouco depois, ainda eu estava no caixa, entrou uma outra pessoa, já mais de idade, e eu falei bom dia. Aquela pessoa também não me respondeu. Saí dali e fui até uma loja procurar um amigo meu, chama Roberto. Mas eu cheguei lá, o Roberto não estava. Mas estava um atendente, uma pessoa nova com o celular na mão, e eu falei bom dia. Aquela pessoa não me respondeu. Tinha um outro do lado dele, a mesma coisa no celular, a loja vazia, só tinha eu. Também não me respondeu. Minutos que eu estava ali, esperando o Roberto, chega o gerente da loja e me atende. Com maior alegria, me atendeu. Nesse momento chegou o Roberto. Já me viu lá da porta e já deu um grito. Oi, pastor, é você que está aqui? Foi correndo, me deu um abraço. Saí dali e nós fomos no shopping. Mais tarde, já tinha passado algumas 3 ou 4 horas, encontramos uma pessoa sentada, era o Roberto. E novamente o Roberto me viu com aquela alegria e gritou meu nome: oi, pastor, está aqui, levantou, me deu um abraço. Aí eu fui na rua dar uma volta, a gente sempre passa nos pontos de ônibus, onde tem um irmão pedindo alguma coisa, a gente dá um dinheirinho. E lá tinha um irmão vendendo uns docinhos. E eu não tinha dinheiro, fui ao banco, peguei um pouquinho, voltei e entreguei para ele. No que eu fui entregar para ele, ele começou a falar do Senhor para mim, e num minuto ele falou: pastor, o Senhor sempre me abençoa. Eu falei: não, quem me abençoou foi você, eu poder fazer isso. Deus permitiu que eu fizesse. Aí eu entendi o que Deus estava mostrando para mim.
Deus não me respondeu, Ele me mostrou. Assim como na Bíblia, assim como Jesus, eles ensinam muito por parábolas. Eles te dão exemplos para que você medite sobre e aprenda. Aí eu entendi o que é ser crente. As duas pessoas no banco não me cumprimentaram porque não eram crentes. Mas o Roberto era. Aqueles dois atendentes lá na loja não me falaram bom dia porque não eram crentes, mas o gerente era. E aquele rapaz que estava no ponto, vendendo balinha, falou do Senhor para mim, ele era crente. Aí Deus respondeu a minha pergunta: o que é ser crente? Crente é aquele que está sempre de bom humor, é aquele que sempre olha pelo próximo, que tem coragem de falar bom dia para alguém, mesmo quando alguém não tem coragem de responder para você. Ser crente é respeitar as coisas que o Senhor nos ensina. Às vezes nós falamos que Deus não fala com a gente, mas Deus mostra, nós que não percebemos. E naquele dia, Deus não me mostrou que eu estava melhor do que eu era, porque eu estava percebendo o que Deus estava me mostrando. E antes disso, eu nem sequer imaginava que esse Deus falava dessa forma de Deus. Então naquela noite, naquele dia, eu entendi o que é ser crente. É servir ao Senhor em qualquer momento, não se desgastar, não brigar, não defender causas com brutalidade, mas sim amar ao próximo, respeitar a companheira dentro de casa, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem que voltar para sua casa não para um campo de guerra, mas sim para um campo de felicidade. Isso aqui que nós colocamos no dedo foi uma promessa que nós fizemos, de cuidar, de respeitar, não só da nossa família, mas em todos os momentos que nós passamos aí fora, nós temos que respeitar as pessoas. Não importa aquela pessoa que nos ofendeu, perdoe, olhe por ela, porque Deus vai agir na sua vida de forma diferente. O seu coração vai ficar puro e a sua família vai receber a bênção também. Glória a Deus. Naamã era um grande militar, um homem respeitado pelo seu rei, de grandes conquistas, de grandes vitórias. Mas Naamã se oprimia dentro de si, disfarçado por uma armadura. Ele escondia algo dentro dele, algo que te acomodava, te aprisionava, tirava o seu eu, a sua alegria. Mas lá fora ainda, como general de guerra, ele vestia sua armadura, ia para a batalha e fazia suas lutas. Ele fazia as pelejas, não desistia. Mas numas dessas guerras, ele trouxe uma menina cativa do povo do Senhor, e essa menina se tornou serva da sua esposa, uma escrava. Ele atirou e a trouxe. Que palavra? Atirou. Na verdade, ele arrancou tudo dela. Tirou da família, tirou os seus pais, tirou a sua liberdade, trouxe ela para dentro da casa dele, um mundo desconhecido, outra terra, cativa. Acabou por parte com a vida daquela menina naquele momento. Mas aquela menina servia, mesmo assim, a senhora fazia parte daquela casa, não se ouvia ela falar, ela não tinha nome, ninguém questionava ela em nada, era uma serva que estava ali. A doença começou a aparecer em Naamã. Naamã estava com manchas, alguma coisa incomodando ele. Por um momento se disfarçava com faixas, com atadura, com pomadas, eu creio. Mas num certo momento, a armadura tinha que ser tirada no seu leito, na sua casa. Lá fora até ele conseguia disfarçar essa doença, mas ali na sua casa não era possível, porque ele voltava para a realidade dele. E essa menina, vendo aquele sofrimento, Naamã já não recebia mais abraços. As pessoas já estavam percebendo que havia algo errado com ele. Ele já estava perdendo um abraço, um sorriso. Os amigos até se afastaram nesse momento. E naquela época, a lepra não tinha cura. Na verdade, era o óbito.
a pessoa ia se degradando lentamente para que chegasse a morte. E essa menina viu aquele sofrimento, aquela menina que era cativa, podia ter todos os motivos ali para que não fizesse bem a ninguém, sentir raiva daquele povo. Mas ela viu indiretamente o sofrimento de Naamã e ela se comoveu. Mas ela se comoveu por quê? Porque ela viu coisas boas na terra dela, onde o Senhor reinava. O povo de Deus estava lá ensinando para ela o que é servir ao Senhor. E ela servia com amor. Trouxeram ela para um mundo diferente. Ela era cativa, mas não conseguiram calar sua boca e nem tirar sua fé. Ela continua adorando ao Senhor. Quantos motivos nós temos às vezes para reclamar, para murmurar? Aquela menina cativa foi tirada do mundo dela e mesmo assim o seu coração se compadecia de amor ao próximo. E ela comentou com a patroa, com a esposa de Naamã, que havia um profeta de Samaria, que se ele fosse até ele, provavelmente ele seria curado. Mas eu quero voltar a falar dessa menina. Às vezes Deus usa uma pessoa que você nem dá valor, talvez uma pessoa desconhecida, até que você ignora e não gosta da pessoa. Mas Deus coloca aquela pessoa para fazer parte da sua vida. Mas Deus escreve história por caminhos diferentes. Aquela menina vai ter uma história para contar dentro desse processo. Naamã ouviu aquelas palavras e foi até seu rei e comentou com ele o que a menina havia dito. E o seu rei encaminhou ele então ao povo de Deus, para Israel, e mandou uma carta para aquele rei, para que curasse Naamã da sua lepra. E Naamã seguiu com a sua caravana, levou ouro, levou prata, muito dinheiro. A quantidade de prata que ele levou ali convertendo, no tempo de hoje, é muito dinheiro. Ele levou 10 talentos de prata, que vale a 350 quilos de prata. Isso equivaleria hoje em 4 milhões e 500 mil. Ele levou 6 ciclos de ouro, que você faz 72 quilos. Representa 11 milhões de dinheiro de hoje. Muito dinheiro. Ele preparou aquela caravana, foi até aquele rei. Chegando lá, o rei se indignou. Quem sou eu? Sou Deus para dar vida. Se rasgou. Se pronunciou de forma diferente, achando que aquilo era uma ofensa. Mas aquilo repercutiu por ali. Correu as escadas, saiu pelas ruas e chegou aos ouvidos de Eliseu, o profeta de Deus. O profeta mandou avisar o Senhor, o rei, que não precisa se prostrar, não precisa se rasgar, mande ele para mim, para ele saber que aqui na terra de Israel existe um profeta de Deus. Naamã caminhou em direção com a sua caravana até a casa do profeta Eliseu. Chegando ali, com carroças, com cavalo, Naamã não desceu, aquela glória ele estava em cima dele, porque ele se julgava poderoso, ele era respeitado, temido na sua terra. Grandes batalhas ele ganhou, era um grande general de guerra. E ele chegando ali naquele momento, Eliseu não se pôs para fora. Mandou o seu servo dizer para ele que ele fosse até o Rio Jordão, um rio sujo, cheio de lama, e se banhasse 7 vezes. Naamã se indignou. Ele achou que o seu poder, o seu status, iria ser recebido com glória para aquele profeta. Ele ia ser clamado ao Senhor, passado a mão em cima dele, uma cura, ele ia ser respeitado, idolatrado naquele momento, e nada aconteceu. Isso, Deus já começou a trabalhar em uma coisa chamada orgulho. Nós, às vezes, temos alguma posição mais privilegiada que outros, no serviço, na rua, às vezes tem uma aparência melhor, se falamos melhor, mais estudo, um carro melhor, uma casa melhor, às vezes até uma mulher mais bonita, e aquilo começa a crescer, e nós somos poderosos, nós temos mais poder que outros, que nós somos melhores que outros. Aí Deus começou a agir em uma coisa chamada orgulho. Mas Naamã ficou indignado naquele momento. Ele ficou indignado porque ele achava que ele era glorioso, que a pose dele, o status deles fosse valer alguma coisa.
o seu ouro, tudo mais. Mas o profeta nem sequer saiu para fora e pediu para que ele se banhasse naquele rio. Naamã saiu indignado, andando com as suas caravanas, pensando em desistir, pensando em ir embora. Estava murmurando naquele momento, passando próximo ao rio Jordão. Então, um dos seus servos, um soldado, pergunta a ele: se te mandassem fazer coisas gloriosas, o senhor não faria? Por que não fazer uma coisa simples? Agora pensa, a vida dele estava por um fio. O que ele iria perder se não desse certo? Nada, porque a vida dele já estava perdida. Ele não era do povo de Deus, ele não fazia parte da aliança. Mas ele, passando perto do rio, parou próximo ao rio e ficou olhando. Aquela ignorância, aquela arrogância, aquele orgulho. Como que eu vou me banhar num rio tão sujo assim? Existe em Damasco rios melhores, mais limpos, mais purificados. E por que eu tenho que me banhar lá sujo, cheio de lama? Como esse soldado havia perguntado a ele se não houvesse possibilidade, e ele acabou aceitando. Ele foi tirando a sua armadura. Ali nós entendemos que começou a cair um pedaço, porque aquele orgulho já saiu junto com a armadura, uma parte. A outra parte desse orgulho virou vergonha, porque todo mundo estava vendo o corpo dele cheio de ferida, uma lepra. Naamã estava já indignado, mas ele partiu. Ele foi no primeiro mergulho com raiva, murmurando, indignado, e mergulhou, levantou e nada aconteceu. Ele foi para o segundo mergulho. Nesse ele já pensou em desistir. Mas veio o terceiro, veio o quarto, alguma coisa foi mudando dentro dele. Já passou a ter um pouquinho de medo, já passou a ter um pouco de preocupação que se aquilo não desse certo, ele voltaria para casa menor do que quando ele saiu de lá. Toda a sua riqueza, todo o seu ouro, todo o seu orgulho não valeria mais nada. Por quê? Porque um homem saiu com glória e voltou na derrota. A própria derrota estava dentro dele, não só por fora. Porque o seu orgulho, a sua riqueza, de nada mais valeria a partir daí. Naamã fez o quarto mergulho. Acredito que nesse momento alguma coisa mudou, o medo pegou nele, ele foi para o quinto, ele foi para o sexto. No sexto mergulho foi o mais difícil. Ele mergulhava, mas já se olhando para si. E quando ele subiu do sexto mergulho, nada aconteceu. Acredito que naquele momento, as pernas tremeram, deu vontade de gritar, de chorar, já estava passando um filme da sua vida. O que você fez de certo, o que você fez de errado, onde foi que eu falhei? E ele pronto para o sétimo mergulho. E aquele medo dele, por algum momento, demorou mais que os outros, pensava em mergulhar, ao mesmo tempo tinha medo, porque ali ia acontecer algo muito diferente. Ele ia deixar uma oportunidade que Deus estava dando para ele. Ou você vai para a vida, ou você vai para a morte. Ou você se entrega a mim, ou você se perde. Tudo isso estava passando na cabeça dele naquele momento. E Naamã foi para o sétimo mergulho. E mergulhou. No momento que ele mergulhou, ele demorou um pouco mais para levantar. E quando ele levantou, ele fechou os olhos provavelmente e não teve coragem de se olhar. Nos outros mergulhos anteriores, todos eles se olharam. Mas daquele, ele já não estava se olhando. Ele demorou um pouco mais. Mas ali fora, os soldados dando glória a Deus, as pessoas gritando, porque já tinha visto a diferença nele. E Naamã ainda não tinha sentido o que Deus tinha feito com ele. Lentamente, Naamã foi abrindo os olhos, olhou para ele e viu que a lepra tinha saído. Mas ali não saiu só a lepra. Saiu toda a doença espiritual que estava sobre ele, toda a fraqueza espiritual, todo orgulho.
ele como uma estátua ali foi derretendo como ouro, virando pó e caindo naquela lama. E quando ele se levantou curado, o seu orgulho ficou enterrado naquela lama. Naamã glorificava ao Senhor, aquelas pessoas adorando, gritando. E Naamã saiu na sua comitiva novamente, com o seu pessoal, com as suas riquezas, com as suas premissas que ele trouxe, e foi novamente à casa de Eliseu, o profeta, o homem de Deus. Porém, o orgulho já não estava mais com ele. Ele chegou lentamente, desceu do cavalo, bateu na porta, chamou pelo profeta, e o profeta saiu. Em alegria, em consagração, ele ofereceu novamente o ouro, a prata, as vestes que ele tinha levado. Mas o Eliseu, o nosso profeta, não aceitou, porque a obra do Senhor não tem preço. E trabalhar para o Senhor não é visando riqueza, não é visando interesse, não é desejar o que não é nosso, não é desejar o que é do próximo, é respeitar. Naquele momento, ele pediu que Eliseu deixasse 2 mulas ele levar pouco de terra para que ele consagrasse ao Senhor com a terra santa. Mas pediu também que perdoasse pelo seu rei, que quando ele entraria no templo, a sua cidade, a Síria, aquele rei se prostraria perante a falsos deuses, e ele teria que segurar no braço e estar junto, mas naquele momento ele estaria louvando ao Senhor. E o profeta entendeu e o abençoou, e ele saiu. No seu caminho, aquele servo de Eliseu correu atrás com interesse de ganhar um pouco da riqueza, daquelas vestes, e contou uma mentira para a mãe. E o seu profeta estava recebendo visitas e precisava de algumas coisas. Então, Naamã deu para ele ouro, deu prata, deu veste, ainda deu 2 guardas para levar até a casa. Chegando lá, ele escondeu, chegou o Eliseu e perguntou aonde ele estava. Ele falou, em lugar nenhum, mas Eliseu era um homem de Deus. Falou, eu estava contigo no meu espírito. E a partir de agora, a lepra de Naamã vai pegar em você e na sua família. Essa é uma história muito bonita. Jesus, ele comentou sobre essa história. Já vou encerrar, pastor. Ele comentou sobre essa história lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27. Quanto a Eliseu e a Naamã. Havia muitos leprosos em Israel nesse tempo, mas nenhum deles foi purificado, somente Naamã. Apenas um gentil, um soldado sírio, um inimigo do povo do Senhor, mas ele estava tão desesperado que confiou em Eliseu e sua lepra foi purificada. Vocês podem ser semente escolhida de Abraão, vocês podem ser o povo da aliança, mas isso não lhes traria a minha salvação. Se vocês não podem aceitar que são espiritualmente pobres e também cativos, da mesma forma que uma mulher gentil e um leproso sírio reconhecerem suas necessidades, não poderão ter a salvação. Nós entendemos essa história da seguinte maneira: a obra do Senhor ela é completa, mesmo às vezes nós não entendendo. Ele começou a trabalhar desde quando Naamã foi buscar essa menina e trouxe ela cativa. Aquele povo não era o povo de Deus, mas essa menina era. E ela foi colocada numa terra distante, num lugar cativa como escrava, para que pudesse estar ali nesse momento, pela glória do Senhor. Aquele soldado foi usado de uma forma também pelo Senhor para que intercedesse. E Naamã foi purificado e curado. Então pensa, essa menina alcançou a sua glória. Provavelmente daqui para frente seria de forma diferente com ela. Deus trabalhou na vida dela também. Naamã, a história dele está aqui na Bíblia, mas não foi por ele, foi por aquela menina. Por aquela menina a história dele está sendo contada. Porque essa menina era uma menina de Deus. Uma menina que conhecia a sua fé, que mesmo cativa distante, ela manteve a sua fé no Senhor e teve compaixão de Naamã. E através das suas palavras, da sua indicação, Naamã foi curado. Nós tivemos aquele soldado que quando viu Naamã se levantando e pela palavra dele encorajou Naamã a ir. Provavelmente vai se tornar um profeta de Deus e vai falar da glória do Senhor para todo mundo. E Naamã, uma pessoa que era inimigo do povo de Deus, conseguiu a sua graça. Quantos existiam em Israel com aquela lepra e não receberam a bênção? E ele recebeu. Recebeu por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Atrás daquela aparência de guerra, de general de guerra, pessoa bruta, pessoa dura,
existia um sentimento, porque ele ouviu a menina, ele ouviu o soldado. Então Deus viu nele também uma qualidade. E através disso, Deus ganhou a alma dele para Jesus. Naamã passou a ser um adorador do Senhor. Ali nós tivemos 7 mergulhos. O primeiro mergulho foi o mergulho da humildade. Orgulho, mergulhar no Jordão. O segundo mergulho é o da fé, persistir no processo. O terceiro é da obediência, seguir as instruções. Quarto mergulho, perseverança, continuar mergulhando. Quinto mergulho, purificação, o início de uma limpeza. Sexto mergulho, preparando para a transformação. E o sétimo mergulho, a renovação. Esses são os sentidos que nós temos. Então eu te falo, desce o Jordão, mergulha. Eu sei que ali não é água limpa, é barrenta. Eu sei, existem coisas mais bonitas. Mas Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa com coisas simples. Desce o Jordão, dê o sétimo mergulho. Tenha coragem, acredite. Deus vai fazer o melhor da sua vida. Se alguma coisa está te acontecendo, se a ansiedade, se o vício, se a depressão, entregue na mão do Senhor. Porque aonde Ele te colocou é muito melhor do que onde você estava. Ele não vai deixar você voltar para lá. Mesmo parecendo que Deus não liga para você, é mentira. Deus cuida de você indiretamente, sem você perceber. Mas uma coisa eu sei, como aconteceu comigo. Deus vai te buscar no momento que Ele quiser. E Ele vai te usar na hora. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade.